iniciar para gravar a aula, e daí vamos à aula. Beleza? Deu a mensagem, estamos gravando a aula, vamos lá. Eu sempre espero confirmar que ela está gravando, que já aconteceu. No semestre passado, teve umas 2 ou 3 aulas que eu não esperei ela confirmar e acabou não confirmando que estava sendo gravado. Aí depois eu não consegui postar a aula na plataforma, né? Então, lá no canal do YouTube. Então, para evitar, eu sempre prefiro esperar um pouquinho. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar a unidade 2, tá? Vamos lá dar uma olhadinha só no nosso roteiro de estudos. Então, na unidade 1, nós trabalhamos origem e propriedades dos solos. Falamos da formação dos solos, falamos sobre tamanho das partículas, a plasticidade do solo e os ensaios de determinação de plasticidade e tamanho de partículas do solo. Ok? Finalizado esta etapa inicial, que foi a nossa unidade 1, nós vamos agora, na aula de hoje, iniciar a unidade 2. Relação entre fases e classificação dos solos. Então, índices físicos, classificação dos solos e ensaios de índices físicos e expansibilidade do solo. Então, a gente vai compreender um pouco mais. Então, nós começamos a entender o que é o solo, ver a dependência dele em função da origem, ou seja, a formação do solo é influenciada pelo clima tropical, árido, semiárido, e também é proveniente do quê? Da rocha, da qual ele se origina. Mas nós vimos também, em função dos fenômenos de transporte, que a gente estuda lá em geologia, mas traz para cá o conceito também, né? Então nós temos as intempéries, vento, chuva, etc., que fazem o transporte deste solo. Desta forma, ocorrendo o transporte deste solo, nós temos a formação dos solos. Daí nós vimos o quê? Partículas, o tamanho das partículas, a influência do tamanho das partículas, como determinar, e vimos uma característica, uma propriedade das nossas amigas argilas, né? Que é a plasticidade. Fechamos o conhecimento da unidade 1. Na unidade 2, a gente vai avançando na compreensão e aumentando a quantidade de ensaios que nós fazemos e verificações, para na unidade 3 chegarmos em compactação do solo. Tá? Então, na verdade, se fôssemos fazer uma análise agora, a gente pode fazer essa análise, porque nós já temos o conhecimento da unidade 1. Então, quando eu apresentei a disciplina, a gente não tinha ainda esse conhecimento. Agora que a gente já adquiriu o conhecimento da unidade 1, nós podemos falar que a unidade 1 e a unidade 2 prepara para a terceira unidade, que é a compactação do solo. Tá? Então, nós continuamos dentro dessa preparação, por assim dizer. Índices físicos é o que nós vamos ver na aula de hoje. Tá? Então, os componentes do solo. Olhando aqui na imagem, nós vemos o quê? O que a gente chama popularmente de um torrão, né? Então, um solo agregado. E o que eu tenho neste solo agregado? Eu vou ter partículas minerais e matéria orgânica. Nós vimos a argila, eu mostrei na aula passada, vários exemplos de argila, a formação, e eu falei, são argilominerais, porque é assim que a gente chama, tecnicamente falando, tá? Então, são argilominerais. E aí, os tipos de argila, para nós agora, abrindo um parênteses bem grandão, um parênteses bem grandão,
A gente está falando aula de solos, a gente está falando de argila, mas a argila, para a gente melhorar a nossa compreensão da nossa amiga argila. E argilo-minerais. Então, por exemplo, vamos começar pelo nosso tijolo, nossa telha comum. A cor avermelhada deles, por que, que o tijolo, a telha, eles têm essa cor avermelhada? Por quê? Por causa da propriedade do solo? Sim, por causa do solo. Mas por quê? O que, que no solo faz ele ter a cor avermelhada? Então, Ele é mais argiloso? não. O que, que a Vale gosta muito? Ferro. Exato. Exato, por causa do ferro ele tem a cor avermelhada. Então veja, eu tenho o tijolo cerâmico, nosso tijolo tradicional, ele tem a cor avermelhada em função da nossa amiguinha argila possuir ferro, tá? Então, se eu for trabalhar com, por exemplo, eu vou fazer uma churrasqueira, ou um forno de pizza. Eu vou usar que tijolo que eu usaria? Eu usaria esse comum? Não, você tem que usar um Refratário. cerâmico, um refratário. Um E se refratário. você for mais esperto, você compra ela de cimento agora, que é muito mais rápido. Então, você entendeu? na verdade, há uma controvérsia aí, porque ele não resiste à temperatura igual ao refratário. Ah, não, mas ele tem refratário. O bojo dele que vai ter refratário. A estrutura dele é de cimento pré-moldado, uai. Certo? Mas o fato dele ser cimento pré-moldado não significa que ele seja refratário. Não, ele não é refratário. Então, a argila mineral que contém o caulim, certo? Que é a matéria-prima que substitui o ferro, dá aquela cor esbranquiçada. Tá? Indo mais a fundo, magnésia. Se a gente for nas funções, né, produção de aço mesmo, tá? Eles usam este refratário, porque sem o ferro, ele atinge maiores temperaturas. Mas qual que é o milagre? Nenhum. É ponto de fusão. O ponto de fusão do ferro é mais baixo, por exemplo, que o do magnésio. Ou do alumínio. Então, eu tenho uma argila composta de alumínio ou magnésio, ou pode ser composta de alumínio e magnésio, e eu consigo fazer um refratário top, sensacional. Ok? Então, só para a gente ter essa noção, quando a gente fala de argila e tudo mais, eu abri este parênteses, agora fecho parênteses, para a gente voltar para a aula de solos, só para dar essa explicação para vocês, que eu acho importante vocês começarem a desenvolver esse conceito. Então, por quê? Lá na frente, no futuro, não muito distante, vai chegar um cliente para você, escuta, ô Priscila, quero fazer lá em casa, lá um forno de pizza, lá, o projeto da minha casa que você está fazendo, eu quero fazer umas pizzas. Daí a Priscila vai ter que argumentar o porquê usar o tijolo refratário, né, próprio, não o tijolo de concreto, ok? Porque o tijolo de concreto, ele tem resistência mecânica, sim, mas ele não tem resistência térmica. Ao aquecê-lo, a Priscila vai fazer com que a parte externa desidrate e ele comece a fragmentar. Então a Priscila vai explicar isso para o dono do projeto da casa que ela está fazendo, como forno de pizza. Olha, não é uma boa ideia. Por quê? Com alguns ciclos térmicos que você vai fazer, ou seja, trocando em miúdos, algumas pizzas que você vai assar, você vai acabar desestruturando o tijolo, você vai acabar fragmentando a estrutura. Então você precisa de um tijolo adequado, resistente. O ideal é um tijolo refratário.
Tá? E ele, por que ele é melhor que o tijolo comum? Porque ele não contém caulim. Ele contém caulim, ele não contém ferro. Tá? Ou uma proporção muito reduzida, insuficiente para impactar no ciclo térmico. Ou enquanto você estiver assando tua pizza. Então, a Priscila vai responder desta forma para o cliente. E o cliente vai ficar olhando para ela, pô, que legal. Valeu a pena ter contratado ela como engenheira. Essa mais ou menos é a ideia. Muito domínio, né, professor? Exato. Isso aí. Então, olha só a nossa estrutura. Aqui está o solo, aqui está a água, solo, água, e aqui eu tenho matéria orgânica na fase sólida, ó, partículas de minerais na fase sólida, partículas de minerais e matéria orgânica na fase sólida. Por quê? Porque está tudo junto e misturado. Aquela maravilha. Então, é assim mesmo, tá? Então, o solo, basicamente, é desta forma. Nós já entendemos esse conceito, essa atração pelos hidrogênios da água, o H2O lá tem 2 hidrogêniozinhos louquinho, muito promíscuo, com carguinha positiva, chega nessas partículas com carga negativa e automaticamente está feito o problema, tá? Então eu não posso ter o contato da água, eu não posso ter o contato da água com a argila, porque ela vai envolver a partícula de solo. Ao envolver a partícula de solo, ela vai gerar este efeito agregador, ok? Então, ela vai agregar. Então, olha só, todos os componentes sólidos inorgânicos e orgânicos correspondem à nossa fase sólida. É claro, eu posso ter a matéria orgânica, ela cristalizada, ou eu posso ter ela livre, envolta da água. Tá? E em campos de exploração de petróleo, o óleo existente entre os grãos minerais também é tratado como fase líquida. Então, na prospecção de petróleo, o que acontece? A gente tem que entender a situação. Eu tenho uma camada de solo que vai a uma profundidade de... Olha, depende a região, depende o local. Eu vou ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros de profundidade, tá? Eu vou ter 3 a 4.000 metros de profundidade. Esses 3 a 4.000 metros de profundidade vão conter o petróleo lá embaixo sobre alta pressão. Evidentemente, você fez o furo, perfurou o poço para retirar o petróleo. Ao perfurar, ele vai jorrar o petróleo. E ele vindo com alta pressão, automaticamente ele desagrega e traz partículas de solo juntos. Então, é nisto que ele se refere, que seria considerado na fase líquida. Então, a fase gasosa, geralmente, corresponde ao ar existente entre os vazios. Olha aqui os torrões, a gente sabe que estão com vários espaços vazios. Mas, tomando ainda como exemplo o nosso campo de exploração de petróleo, podem existir gases acumulados? Podem. Né? Então, o que acontece? Ao fazer a perfuração do poço de petróleo, eu tenho a liberação de óleo e gás ao mesmo tempo. Então, eu tenho gás e óleo sendo liberado de uma única vez. Então, essas partículas de gás, elas acabam ficando presas junto ao óleo e o solo, que acaba se deslocando junto a algumas partículas. É isso que ele quer dizer. Então, você pode ter ainda essas fases, né? Se eu pegar um torrão de terra,
ali aqui, naquele torrão da foto, eu vou ter vazios, ou seja, ocupados pelo ar, ok. Mas num poço de petróleo, como ele usou o exemplo, você vai ter a expulsão do óleo, né, do petróleo, junto trazendo microbolhas de gás. Né? Porque, como assim gás? Vamos pensar no seguinte. Ocorreu, morreu o dinossauro, coitadinho, morreu. Está lá embaixo, um monte de terra em cima dele. Geralmente essa terra veio como? A gente aprendeu na geologia, sedimentação, sedimentou em cima dele. Tá aquele monte de material lá em cima, prensou o dinossauro. Aquela matéria orgânica se converteu em petróleo. Neste processo liberou gás e se criou um bolsão de óleo e gás, que ficou contido, aprisionado na rocha durante a formação do processo em si. Né? Então, o gás ficou ali contido junto com o petróleo, A hora que é feita a prospecção, então, os poços geralmente possuem gás e petróleo. Então, o gás, por possuir uma estrutura molecular mais leve, ele é impulsionado para cima e o gás é liberado no processo em si. Então, libera o gás. A hora que terminou a liberação do gás é que vem o petróleo. Mas não dá para dizer assim, saiu 100% gás. Então agora eu vou, o petróleo vai. Não, não é bem assim. Né? Então, evidentemente, a gente vai ter uma fase onde nós vamos ter, ao mesmo tempo, gás e petróleo sendo liberado. Então, a água presente no solo, ela pode ter origem diversa. Nós vimos em geologia as prováveis constituição dessa água. Né? Ela é classificada como água livre, ou capilar. Enfim, ela pode ser considerada como higroscópica. Na verdade, são todas denominações para chamarmos da água a qual, por exemplo, quando estudamos o que eu mostrei lá, o aquífero Guarani, como é que é formado, como é que surge, qual a origem do aquífero Guarani? A água infiltra no solo, a água vai infiltrando no solo por capilaridade, ou seja, por ligações e vasos muito pequenos, e ela vai percolando até se depositar no aquífero. Ou seja, automaticamente, nesse processo, ela sofre uma filtragem. Ela pode passar, além de passar pelo solo, em geral, ela vai passar por camadas de rocha, onde ela vai buscar veios para ir se infiltrando e acumular. Ok? Então, essa água no solo livre, vamos pegar etapas acima. Quando ela infiltrou-se no solo, ao se infiltrar no solo, choveu, ou seja, eu tenho aquela massa de terra, ela infiltrada, com água infiltrada, com água retida. O que acontece com aquela água retida? Ela está ali, livre no solo. Então, esta é a ideia. E eu tenho ainda espaços vazios no solo. Por quê? Lembra, nossa amiga Gila, a água ali, a molécula de água com a ligação de 104,5 graus entre os dois hidrogênios, o hidrogênio, tá? Com carga positiva, ok? Carga positiva, e aí ele vai na nossa amiga argila com carga negativa. Então ele se fixa na argila. Ok, tem água à vontade e tudo mais, a coisa está legal, está boa, tem água sobrando.
Maravilha. A água evapora, a água seca. Esta água acaba saindo, evaporando do solo. E aí ficam-se os espaços vazios. Por isso, daí, nossos índices físicos, na foto, 3x4 na tela, nós temos lá a representação de uma fase gasosa, uma fase líquida e uma fase sólida. Ela representa o quê? Na verdade, ela está representando o nosso conjunto, né? Então, ela está representando o solo como ele é em termos de conjunto. Então, o solo não é somente a massa sólida. Nós temos que considerar o solo como um conjunto, ou seja, a massa sólida, a massa líquida e a massa gasosa, tá? Então, dentro disso, nós podemos ter a direita e a esquerda. À direita eu tenho o meu volume, volume total, o qual vai ser subdividido nos três: volume fase sólida, volume fase líquida e a volume fase gasosa, e eu vou ter o peso, também computado nos três. Evidentemente, quando a gente fala em peso, e pensando em solos, em laboratório, etc., o peso do ar, geralmente, ele é desprezado, tá? Por ser insignificante a sua massa, ele é desprezado. O peso, sim. O volume, não. O volume é considerado. Por quê? Ele ocupa espaço, mas não significa que ele não tem peso, mas ele ocupa espaço. Então, isso nós temos que levar em conta? Sim, nós temos que considerar. Tá? Spoilers do futuro. Num futuro não muito distante, numa disciplina chamada Mecânica dos Solos 2, vocês vão trabalhar com a densidade para cálculo, tá? Com a densidade deste solo e a densidade da água. Repare que não se fala na densidade do ar, ele é desprezado para fazer análises de solo para fundações, para suporte de carga. Mas isso é um spoiler do futuro. Em Solos 2 vocês aprenderão isso. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Vai indo, professor. Ok. Então, eu posso retirar informações dessas relações. Como a gente já comentou bastante sobre índices e tudo mais, como assim comentou, professor? A gente falou sobre densidade, falou sobre volume, relação de massa, volume. Então, a gente já vem comentando sobre. Essa aula se torna um pouco mais tranquila, um pouco mais curta, porque nós não estamos falando de coisas do além, coisas desconhecidas, coisas totalmente das quais nós conhecemos, nós temos informações, nós já vimos, já entendemos o que é e o que acontece. Então, pessoal, para se ter esta ideia, esta noção geral, para se ter essa ideia, noção geral do que é, como é que é, nós vamos dar uma repassada nestes conceitos. Então, peso da água, W sempre lembrando que a gente está falando em water, tá? Partículas sólidas, solid, por isso PWPS ali, em um determinado volume. Eu quero saber teor de umidade, ou seja, como é que eu faço esse teor de umidade? Eu já falei isso um monte de vezes. Alguém fala para mim. Teor de umidade seria o peso seco menos o peso úmido, é isso? Né? Isso, é o peso seco mesmo. Tá, mas como é que eu obtenho? Eu já expliquei isso. Como é que eu obtenho? Aí você tem que secar ele, fazer um ensaio, né? Tirar um Sim, ensaio. mas como? Qual que seria o procedimento? Pesar o solo. Pesar o solo úmido, depois Isso. pesar o solo, depois secar. Secar a amostra. Isso, E daí solo pesar a amostra seca.
E aí dividir o percentual de um para o outro lá para você ter a porcentagem do solo úmido. Muito bem, Tá. é isso aí. É isso aí. A gente já falou sobre isso mais de uma vez. E eu sempre estou batendo em cima, martelando, por ser um dos índices mais importantes. Concordo. Um dos índices mais importantes é o teor de umidade, pessoal. Agora, professor, recapitulando aqui, aproveitando que você voltou nessa matéria, eu não entendi direito como classificar uma boa curva de Granulometria. Você falar assim, não, essa curva tá boa. Você viu aquela curva no formato S? Eu vi as 3 curvas lá que apresenta. Maravilha. Então, a boa curva de granulometria, ela tem uma proporção balanceada de agregados em diversos tamanhos, certo? Só que esses diversos tamanhos vão proporcionar o melhor intertravamento das partículas. Ok. Entendeu? Então, assim, eu prefiro definir teoricamente do que dizer, ela tem aquele formato em S. Não, não é que ela tem aquele formato em S. Aquele formato em S, característico de curvas de distribuição granulométrica, é o que dá o ideal. Ok? Mas o ideal é isso, você ter uma dosagem de partículas que te permita fazer o melhor intertravamento possível, levando em consideração também a questão de área superficial. Né? Quanto menor a partícula, maior a sua área superficial, que a gente já viu também. Tranquilo? Ótimo. Então, índice de vazios. Como é que eu vejo o índice de vazios? O índice de vazios, eu vou trabalhar com a relação do quê? Do volume de vazios do meu sólido, né? Então, eu pego o volume de vazios em relação a quem? Ao volume de sólido. Senhor, como é que eu faço esse negócio? É simples. Você tem a tua amostra de solo. Imagine um cilindro. Imagine essa amostra contida num cilindro. E você tem uma esponja embaixo, um filme, uma esponjinha, e o solo vai sendo apertado. A água vai ser drenada, logo eu tenho como saber quanto de água saiu dali, e aí eu tenho a relação entre o que ficou de massa sólida somente. Então, se eu tirar a massa sólida, a água que saiu tem volume, eu tenho como determinar meu volume de vazios. A gente vai ver isso em cenas dos próximos capítulos. Então, a porosidade é uma relação entre o volume de vazios e o volume total. Daí a gente determina a porosidade. Então, nós vamos ter um índice de porosidade maior que 50% e maior que 1, índice de vazios, é muito alta. De 45 a 50 é alta, tá? Até chegar aqui em muito baixa. Ou seja, o que esses números estão nos dizendo? Porosidade, ou seja, os espaços vazios que eu tenho no meu solo. Quanto mais poroso for o meu solo, maior a sua deformação. Então, quanto maior a porosidade, maior a sua deformação. Isso é a primeira informação que a gente retira. A primeira informação que a gente retira. Quanto maior a porosidade, maior a deformação. Ok? Grau de saturação. O próprio nome diz, saturação. Vem de estar saturado. Às vezes, os alunos, não muito distantes do nosso final de ano, mas chegam no final de ano saturados.
de tanto assistir aula, saturados de tanto fazer prova. Ou seja, saturação é o limite, atingir o limite máximo. Né? Então, eu quero determinar quanto de saturação eu tenho. Se eu falo em vazios, eu quero determinar nos espaços vazios, os poros, a porosidade. Ok, eu vou levar em conta os espaços vazios, ocupados ali pelo ar. Se eu estou falando agora de saturação, eu estou falando de água. Então, eu vou correlacionar a quantidade de água pelo meu volume de solo e depois meu volume total. Eu vou determinar o quanto está saturado ou não, né? Esse índice de saturação. Então, grau de saturação. Por exemplo, se ele estiver zero, o solo, o S0, ou seja, o grau ainda continua sendo grau de saturação. Mas é 0%, ou seja, ele é totalmente seco. Agora, se ele tiver entre 1 e 9,9, ele está preenchido por água. E se for o S, ele está 100%. Evidentemente, a gente não vai chegar nem neste 100% e nem no zero, ok? É só definição mais teórica. E agora a gente vai falar sobre peso úmido. Ou seja, o peso específico aparente, natural, ou peso úmido. Janil, está meio baixo o teu áudio. Repete, por favor. Perguntei a fórmula para calcular o grau de saturação seria qual mesmo? Essa aqui, ó. Volume de água pelo volume pelo volume total, né? Olha só, a anterior, ó. Mesma coisa. Entendi. Beleza. Peso específico aparente ou natural, peso úmido, simplesmente. Na verdade, esses dois aqui, a gente acabou de falar. Eu levo a amostra para o laboratório e faço o quê? Determino o peso úmido. Né? Então, agora eu quero determinar o quê? O peso específico. Então, vai ser o peso pelo volume. Vai ser o peso úmido. Ah, eu levei na esteca. Levei na estufa. Sequei a minha amostra de solo. Então, eu quero, pelo volume, novamente, correlacionando, eu determino o gama dele, né, o específico, seco. Então, o que muda em relação, por exemplo, ao ensaio de umidade? Nós estamos considerando a propriedade de volume. Além de fazer a medição deste solo, nós consideramos o volume. Por exemplo, a minha amostra de solo ela é contida numa cápsula, num cilindro. Então, aquele cilindro, eu tenho, se eu pegar πr ao quadrado, eu tenho a área da circunferência. Se eu multiplicar πr quadrado vezes h, que é a altura do cilindro, eu tenho o volume do cilindro. Então, é uma informação que eu tenho? Sim. E se eu não tiver, eu pego um paquímetro, faço as medições e tenho a informação. Então, é uma informação fácil de ser conseguida. E o peso, a própria balança vai te dar. Então, junta-se duas informações, peso e volume. Divisão de peso por volume, eu tenho o meu peso específico. Se a amostra estiver úmida, peso específico, úmido. Se a amostra estiver seca, peso específico, seco. Dúvidas? E daí, pessoal, como é que a gente está indo? De mal a pior? Pensando mais no feriado que na aula? Tá indo bem. Gostando. Estamos indo, professor. Duas páginas de anotação tá bom, ué. Não é um conteúdo tão pesado, tão difícil. Não. Mas tem bastante informação. É
aquela química, né? Fórmulas químicas. Conceitos da química. Sim, Na verdade, sendo mais detalhista, conceitos de mas que coisa, travei a língua. Vai. Estequiometria. Conceitos de estequiometria. Travei a língua. Sim. Vamos falar das propriedades do solo. Vou falar. Propriedades químicas do solo. Chique. Na verdade, índices físicos do solo. Físicos. Então, pessoal, eu posso continuar a brincadeira aqui. Olha só. Eu já tenho aqueles caras, eu já conheço outras coisas. Olha no que ele é dado, ó. Grama, GF, KGF por centímetro cúbico, quilonewton por metro cúbico. Isso aqui para nós é a nossa densidade, né? É densidade, ó. Então, eu posso brincar com essas fórmulas. Como assim, professor? Eu posso correlacionar, por exemplo, olhando aqui, o meu S de 100%, eu posso pensar no saturado, somar o peso dele seco, mais o peso com água, e dividir pelo volume dele seco com o volume de vazios. Enfim, eu posso ir fazendo composições. E aí eu posso determinar peso específico real dos grãos dos sólidos. Vamos lá. Como é que eu chego nele? Eu falei sobre o ensaio triaxial, que é o nome do ensaio. Nós veremos no futuro cenas dos próximos capítulos, ok? Mas vamos pensar agora, entender com o conhecimento que nós temos adquiridos até o momento e com os conceitos que nós temos. Então, o que eu posso obter aqui esse peso específico do solo? Ao comprimir aquela amostra que eu falei, um cilindro com uma esponja, saiu toda a água, determinei o volume de água, determinei o volume de vazios e determino também o meu volume de sólido restante. Eu peso aquela amostra, eu tenho peso somente do meu solo, ou seja, o peso real do solo, somente do solo, e eu sei o volume pelo qual ele ficou contido. Então, se eu sei o peso e o volume, eu consigo descobrir quem? O nosso peso específico real do grão de sólido. É uma conta rápida e simples de ser feita. Sim. Então, ou seja, esses índices físicos do solo não são complicados. Desde que se tenha esse conceito bem claro de como ele é formado. Né? Que o solo não é só o solo ali, eu não posso considerar somente o solo, o solo é um conjunto. Eu tenho solo, água e vazios, tudo junto. E aí, para poder determinar esses índices, eu tenho que fazer uma separação deste solo. Ok? Então, o peso específico aparente do solo seco leva em consideração o volume de vazios e o volume total, enquanto o peso específico real dos sólidos considera apenas o volume do sólido. Então, o aparente para o real, qual a diferença? O aparente, eu não vou compactar em laboratório, eu não vou ensaiar o meu solo para que eu fique somente com as minhas amostras com partículas. Nesse eu chego no real. O aparente eu não vou compactar. Eu vou pegar uma amostra cilíndrica da qual eu conheço o volume, vou preencher de solo e vou fazer a pesagem desta amostra. Né? Descontando a embalagem, eu chego na pesagem aparente. Por quê? Professor, mas ali eu dei 3, 4 golpes com um soquetinho para compactar.
isto não é o suficiente e necessário para remover a umidade do solo, tampouco eliminar todos os vazios. Então, você fez um preenchimento? Sim. Você preencheu? Chegou próximo do que seria? Nós vamos ver no futuro, spoiler dos próximos capítulos, ensaio Proctor, nós vamos ver como é que esses ensaios são realizados de compactação das nossas amostras de solo. Ok? E o que me... E ainda, por que me interessa saber tamanho de partícula, saber a plasticidade, o quanto se deforma ou não, né, com a plasticidade, os limites de plasticidade, saber teor de umidade, saber esses índices físicos. Por quê? Pense numa estrada da qual vocês estão executando. Poderia ser um aterro? Poderia ser um aterro. Mas, pessoal, eu sou sincero em dizer que, embora em aterros tenha grande valia e grande função, em aterros pequenos não é utilizado ensaios de solo, ok? Professor, mas vai construir uma casa, vai ter um aterro, vai ter ensaio de solo? Não. Por quê? Por causa do custo. Então, o custo inviabiliza. Não sai barato levar para o laboratório amostras de solos e fora o tempo que você vai consumir fazendo isso. Mesmo que você, professor, eu vou ter um laboratório desse em casa, que não é uma coisa tão cara, tá? Para fazer estes ensaios. 20 mil, você tem um laboratório desse. Mais ou menos o que você gastaria numa estação total. Ok? Mas, quanto tempo leva para coletar e gerar as informações e tudo mais? Esse é o problema. E aí que vem um grande detalhe. Para terrenos pequenos aterros, não se justifica. Tá? Seria um preciosismo do qual não se justifica, do qual não é prático. Mas, para pavimentação, se justifica totalmente, se viabiliza totalmente e tem extrema relevância. Então, nós temos que ter sempre isso em mente. Professor, mas não, um aterro para construir uma fábrica. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Um aterro para fazer uma casa, tal, uma obra pequena, não se justifica. Eu vou fazer um aterro para uma fábrica. Ok. Aí passou a ter justificativa porque você passa a ter volume. Então, eu estou manipulando um volume elevado de material. Aí justifica a realização dos ensaios. Que os índices, na verdade, não são utilizados sozinhos. Os índices são utilizados com os ensaios de compactação. E nós vamos ver na unidade 3. Mas para ver os ensaios da unidade 3, os ensaios de compactação, eu tenho que ter o conhecimento adquirido do conteúdo das unidade 1, da unidade 1 e o conteúdo da unidade 2. Ok? Então, só para mais ou menos dar um norte para vocês, para situarem vocês junto à disciplina. Então, peso específico aparente do solo, a gente já falou. Peso específico da água. Então, na verdade, pessoal, como é que eu determinei o peso específico do solo? Eu considerei o quê? O peso do solo pelo volume que o solo ocupa. Ponto. Da água. Peso da água pelo volume que a água ocupa. Ponto. E aqui vem o grande detalhe. Por convenção, nós adotamos 1, 10 ou 1000. Vai depender da tua unidade, mas é sempre 1, tá? Para a água. Por quê? Por quê? Vamos pensar. Quando se iniciou os ensaios, começou lá, vamos fazer ensaio disso, ensaio daquilo, lá no comecinho. Vamos lá, a gente tem que ter um referencial aqui. Verdade, como é que eu vou referenciar esse negócio aqui?
Pois é, não sei, vamos pensar num jeito. Então, o que mais que a gente tem? O que mais tem sobrando é água. Então a água é nosso referencial. A água é 1. É verdade. Então vamos ver todo o restante. O que for acima ou abaixo de 1, mas a água fica como parâmetro 1. E foi feito dessa forma. Assim como a história da polegada. A polegada surgiu na Inglaterra, um rei na Inglaterra, o dedão dele media esses 2,5 centímetros, ou seja, 1 polegada. Então, opa, o rei queria saber. O rei mandava pouco, né? Pensa, escuta, e daí? O que você está fazendo aí? Não, estou fazendo uma cama real. Chique no último. Tá, mas como é que vai ficar depois de pronto? Vai ter. Estou chutando, tá, pessoal? Não faço nem ideia de quanto vai ter a cama real. Vai ter 10 polegadas por 8 polegadas. Não, vai ficar bonito. O rei olhava para o dedão e começava a contar as polegadas. Mais ou menos isso. Ou seja, claro, estou brincando, mas a origem da polegada não é brincadeira. A origem da polegada não é brincadeira. Tá? Então se adotou aquela medida como padrão. E aquilo foi se perpetuando. Assim como, por exemplo, a medida, não, isso aqui tem 1 litro, é 1 litro. Ok, mas baseado no quê? Mesma coisa, tá? Os americanos, eles costumam medir, dá 3,6 litros, 1 galão. Esse carro consome o quê? 10 galões, 20 galões. O tanque dele cabe. Ou seja, 36 litros, 72 litros, mas para eles é normal. Assim como uma milha, que tem 1.632 metros. Então, são referências. Aí, a nossa água, ela já é referenciada. Então, eu não vou no laboratório fazer um ensaio da água. Professor, mas a água, eu vi aqui o peso da água, que deu 1,1. Ok? Fique feliz e tranquilo, você descobriu que a tua água está suja, está com partículas, com material particulado presente. Porque se ela estiver livre de material particulado, ela vale 1. Sabiam dessa história da polegada? Já tinham contado para vocês? Não. Geralmente se conta isso nas aulas de física. Nunca tinha ouvido falar, não. Que é quando vocês têm o primeiro contato com polegadas, milhas. Bom, aqui nós entramos em outros conceitos do exemplificando, que também são interessantes. Peso específico submerso. Peso específico saturado. Então, são conceitos, né? Então, vamos lá. Como assim? Peso específico submerso saturado? Qual que é a ideia? Na verdade, não existe nenhum mistério sobre. Concordam comigo? Peso específico submerso. Eu quero saber o peso específico. O que eu faço? Eu vou submeter a minha amostra de solo a um grau total de saturação. Ou seja, eu vou, em laboratório, submeter a minha amostra à saturação total. Então, eu vou conseguir determinar o peso específico submerso. Aí eu vou tirar o saturado, o peso real saturado, e o peso da água. Então, é mais ou menos
essa a ideia, este é o conceito. Este é o conceito. Tá? Então, esta é a ideia por trás. Para que isso me serve? Então, quando um solo está imerso em um líquido, suas partículas sólidas sofrem a ação do líquido. Como é que sofre a ação do líquido? Argila, carga negativa, a água com seus 2 hidrogênios promíscuos ali, com carga positiva, vão se juntando com as argilas para fazer a festa. Então, suas partículas sólidas sofrem a ação do líquido, e o que podemos comparar quando o reservatório de uma barragem de terra está cheio. Então, eu posso fazer essa comparação? Posso. Eu quero saber o quê? O que que eu quero saber? Olha, a cena está mostrando. Eu quero saber o quão saturado está a minha barragem, porque se ela estiver num índice muito elevado de saturação, ela pode romper. Tá? Então, por isso, nós temos os nossos pisométricos para fazer aquele teste na barragem, para verificar o nível da água, quão úmido está a barragem, quanto de água ela tem. Se ela atingir determinado índice de saturação, ela pode vir a romper. Então, eu quero evitar o quê? O rompimento da barragem. Eu vou fazer o quê? Testes e análises para que isso não venha a ocorrer. Simples assim. E aqui eu quero só uma tabelinha, diferença entre peso específico e massa específica. Então, peso específico é a relação do quê? Do peso e volume pelo volume do solo. Massa específica, relação da massa pelo volume do solo. Ok? E aqui aí ele já traz densidade real, grãos e partículas do solo, que eu vou ter a relação da densidade do solo pela densidade da água. E aí nós vamos ver como se relacionam todos esses índices físicos. Então, aí a gente vai ver o que se relaciona todos esses índices físicos. Então, olha só. Peso específico aparente seco. É o peso sólido pelo volume. Índices de vazios. Eu vou ter ali o volume do sólido pelo volume total. O que sobra? Índice de vazios. Porosidade. Volume de vazios pelo volume total. Grau de saturação. Volume da água dividido pelo volume de vazios. Peso específico saturado, peso saturado pelo volume. Peso específico submerso, então é o saturado menos a água. Daí eu tenho o submerso. Ok até aqui, pessoal? Ok. Então, em campo, pessoal, essa expressão in situ, também vocês vão ver in loco. Ou seja, vem do latim in situ, ou seja, situado, in loco, no local, tá? São expressões comuns utilizadas na engenharia. Por exemplo, um ensaio realizado in loco, ou seja, ele foi realizado no campo, lá no local do campo, lá no local da obra. É isso que significa. São expressões em latim adotadas pela engenharia. Tá? Nada demais, frescura só. É só para representar
em campo ou in situ? In situ, situado. Podemos utilizar algumas técnicas para a determinação do peso específico, conforme a NBR 9813 de 2016. Determinação da massa específica aparente in situ, com emprego de cilindro de cravação, ou pela NBR 7185 de solo, determinação da massa específica aparente in situ, com emprego do frasco de areia. Então, vamos dar uma olhada na internet. Cilindro da norma. Por que a gente vai olhar isso aqui? Para ver como é que é esse cilindro. Só para, digamos, matar a curiosidade. E olha só a foto do meliante. Olha só. Esses são os cilindros, pessoal. E você coleta a amostra. Esse aqui é um outro tipo de cilindro. Esse você consegue abrir. Esse é do Proctor. Vamos ver se a gente dá sorte. Aqui, ó. Determinação da massa específica. Aqui. Eu quero mais sorte. Mais sorte. Aqui. Ensaio de compactação. A gente vai ver isso com tudo, com detalhes. Com requintes de crueldade, sim. Todos em detalhes, sim. Mas olha só. Tá vendo? Por que ele fala em conjunto de cravação? Porque, adivinha, você vai fazer o quê? Cravar o cilindro para coletar. Quando eu coleto este cilindro aqui, e vou e peso ele. Eu já sei o peso do cilindro, evidentemente, né? Não vou ficar repetindo isso. Então, eu peguei e, pam, aquela amostra, pesei aquela amostra. Eu tenho que peso que eu vou ter? E aí eu sei o volume do cilindro. Eu pego e divido este peso obtido pelo volume do cilindro, o que eu vou ter? Vamos, pessoal, pensa. Peso do material, né? O peso seco, professor? Não. Repete a pergunta, por favor. O que eu tenho aí na amostra? Olha para a foto 3x4 do cilindro. O que eu tenho aí na amostra? Você tem um cilindro cravado aí. Certo. Cilindro cravado. O que tem nesse solo? É só partícula de solo? Não. O que eu tenho mais? Umidade. O que eu tenho mais? Vazios e água. Certo? Eu tenho o solo por completo, como a gente está analisando os índices físicos, vazio e água, e aí eu levo peso. Eu obtenho peso aparente. Não é da massa de solo, e sim o peso aparente, porque ele contém água e vazios. Eu tenho o volume do cilindro? Tenho. Se eu tenho o volume do cilindro, eu pego o meu peso e divido pelo volume do cilindro, eu passo a ter o quê? Densidade, né? Ou peso específico aparente. Aí eu compacto, retiro a água totalmente desse solo, retiro todos os vazios. Aí sim que eu vou ter o peso do sólido. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Então, o que eu tenho? Explicando assim, sim. Então, o que eu tenho nessa amostra? Peso aparente. Peso aparente. Peso aparente. Por quê? O que tem ali dentro?
Água Solo. mais vazio. Solo mais água mais vazio. Isso. Muito bem. Muito bem. Eu sabia que uma foto assim iria elucidar muita coisa, porque aquela foto, quem olha sem pensar no global, sem pensar no conjunto da obra, ela chega à conclusão que aquilo ali é o quê? Ah, é o peso do solo. No. É o peso do solo, mas o solo no conceito todo. Então, é melhor a gente se referir no peso das partículas do solo. Opa! Eu estou especificando. Né? Então, para designar quando é somente o solo. Então, isso é um cuidado bastante importante, porque você está lendo uma questão. E costumam cair questões, por exemplo, em concursos. Aí eu quero fazer concurso para ser engenheiro. Fala uma coisa que é legal aí. Vamos, pessoal. O engenheiro civil. Geotécnico. Concurso. Geotécnico. Hã? Engenheiro geotécnico. Não, eu estou falando de concurso. Ué, é legal, trabalha com solos, velho. Sim, mas eu estou falando de órgãos públicos. Ah, de órgão público? É. Ah, então. Pode ser. Geotecnia da Copasa. Isso! Aí, agora sim, ó. Então, eu quero ser um engenheiro civil da Copasa. Vou fazer um concurso da Copasa. Por que eu sei disso? Por quê? Porque eu fui convidado para dar aula antes da pandemia num curso preparatório. Eu até estava alinhando os ponteiros e ia dar aula daí aos sábados, que era quando eu tinha tempo livre. Mas ninguém contava com a chegada do Covid. Aí chegou o Covid, aí já foi o boi com a corda. Conhece essa expressão? Já foi o boi com a corda, se perdeu tudo. Essa eu não conhecia, não. O boi com a corda é uma expressão bastante usada no Paraná. Você deixou o boi amarrado lá na cerca. Aí vem alguém e roubou. Aí então o cara levou o boi com a corda. Por isso foi o boi com a corda. Roubou tudo. E foi o que a Covid fez. Em relação ao esse curso e tudo mais, foi o boi com a corda. Foi-se tudo embora. O teor de umidade determinado pela NBR 6457 vai na estufa por 24 horas. Tá? Então, eu falei para vocês sobre o ensaio de solos na estufa e etc. E falei o tempo, 24 horas. Tá aí, ó. Tá aí. Então, 24 horas, porque é normal. Então, você vai fazer um ensaio de solos, é rigorosamente 24 horas dentro da estufa, para que ocorra a completa e total secagem da amostra. Não menos, não mais, 24 horas de forma pontual. Por isso que eu falei que em campo era-se usado muito o teste da frigideira, né? E o teste do speed. Controle mais de areias em obra, areias, speed. Frigideira mais controle de solos em obras de terraplanagem. Fazendo um parêntese aqui, pessoal, essa disciplina de solos, ela dá uma base muito legal para o pessoal que for para pavimentação, tá? E essa área de pavimentação é uma área interessante. Geralmente o pessoal sai, aí eu vou construção, construção. Mas essa parte de pavimentação paga muito bem. Só uma coisa importante para que vocês tenham noção.
tá? A parte de pavimentação se paga muito bem. São bons salários. Por quê? O que acontece? Você tem... Ah, professor, porque estão fazendo muitos pavimentos novos, por isso? Não. Estão se fazendo uma aqui, outra ali, mas as obras. Mas você demanda muito conhecimento técnico e acompanhamento de engenheiro para manutenção. Então, eu tenho que ter... Eu sou uma concessionária, tá? Então, eu tenho que ter, mais ou menos, a cada 70, 80 quilômetros, eu tenho que ter um engenheiro. Cada 70, 80 quilômetros tem que ter um engenheiro. Por quê? O engenheiro vai ter que atender um ou mais, tá? Todos os problemas para manter o pavimento em dia naquele trecho. Aí, o que acontece? Ah, eu vou ter 2, 3. Ah, para atender 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. O cara vai viver viajando e resolvendo pouca coisa. Então, eu tenho 2, para 2, 3 mil quilômetros, eu vou ter lá 2, 3, que são os chefes. Ganham bem pra caramba. E o povo de campo que vai ter que correr atrás, que não ganha mal. Está na faixa em torno aí de 9, 10 mil reais o salário desse povo que trabalha na manutenção das rodovias, dos engenheiros. Né? Como assim? Ah, vai fazer um remendo. Alguém vai ter que calcular, alguém vai ter que medir, alguém vai ter que ver. Né? O cálculo, por exemplo, vai para o escritório. Ok, mas o cálculo não tem como ser feito sem ser registrado, fotografado, medir. Ah, ó, eu estou aqui, tem uns buracos aqui, quanto? Qual o tamanho dos buracos? Tal, tira foto, mede, tal, assim, assado, tal. Ah, beleza, ó, eu vou mandar aí para executar, colocando 3 camadas de material. Tá? A primeira camada vai X de espessura, a segunda camada vai Y de espessura, e a terceira camada vai Z de espessura. Ah, beleza, vai tudo aquele material, tal. Então, vocês já viram este processo de reparo ocorrendo nas rodovias. Eu imagino, pelo menos. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Alguém não está entendendo? Estou entendendo. Beleza. Então, pessoal, é um campo muito legal. Por quê? Por quê? O nosso pavimento predominante no Brasil, 98%, é o quê? O que é o nosso pavimento? Asfalto. Asfalto. Foi mal. Asfalto. Não, viu? Não, viajei. Eu prefiro que responda, mesmo... Ah, eu não sei. Tá, mas eu acho que é tal coisa. Responda. Eu prefiro que participe do que ficar em silêncio. Quando fica em silêncio, eu fico pensando, pronto, rede social está vendo novela. E só está ali, colocou ligadinho ali e tal, e está assistindo novela. Né? Tá conversando no WhatsApp, besteira, em vez de prestar atenção. Então, quando responde, não, opa, tá prestando atenção. Então, vamos lá. Então, nós, pavimento asfalto, pavimento de concreto. Fala um pouquinho mais alto que está baixo o teu áudio, Janilton. Pois é, deixa eu repetir aqui. A norma de laboratório 5738 e a 5739, ela rege o quê? Teria como você dar uma olhadinha para nós? Já que você está falando de laboratório. Você fala a 9813 e a 7185? Não, seria a outra, a 738. Não sei se ela está aí nesse livro. 5738. Viu, Janilton, eu vou ser extremamente sincero para você. Normas, tá? A única norma que eu sei, por número, de decoro de salteada, é a 6118, que é de concreto. As demais eu não guardo. As demais eu não guardo o número de normas, tá? Eu não guardo o número de normas. Mas, evidentemente, aparecendo e vindo no texto, toda norma eu posso abordar. Depois, se você quiser, você pode me passa ela e eu vou pesquisar e ver sobre,
O speed, que eu já falei para vocês, aparece aqui, e o método da frigideira, tá? Então, o método da frigideira, ele aparece na norma do DR, tá? Detalhe, ensaios de solos, pessoal, nem sempre serão as NBR as predominantes. As normas do DR predominam. Por quê? Porque são ensaios de acompanhamento necessários para a execução da pavimentação. Voltando ao que eu estava falando, só fazendo um fechamento, é asfalto. Ok, eu tenho que fazer manutenção no asfalto. Certo? O que solo tem a ver com isso, professor? Adivinha? Nós temos dois tipos de pavimento, por classificação assim, por dizer direta. Concreto e asfalto. Concreto, ele é rígido. Ou seja, ele não transfere a carga para a base. A base é de solo. Beleza. Asfalto é um pavimento flexível. Ele transfere a carga para o solo. Então, o que acontece? Quando eu tenho um problema no meu pavimento para abrir um buraco, coisa e tal, geralmente a causa é no solo, na base. Então, eu vou ter que abrir, eu vou ter que coletar amostras, mandar para o laboratório para identificar o que eu tenho de material. Por exemplo, eu tenho ali material argiloso, extremamente argiloso, que ele está desbalanceado. Então, eu vou ter que abrir, retirar todo aquele material, colocar terra ali novamente, solo, compactar, fazer tudo certinho para daí refazer o asfalto. Se eu simplesmente fizer isto sem mexer nesta base, consertar esta base que está danificada, vai voltar a acontecer o mesmo problema. Tá? Então, por isso, solos é tão importante. O pavimento flexível depende muito da qualidade da base. E por isso que eu falei que é um mercado para engenheiros, uma área de trabalho muito legal. Tá? É uma área muito legal, uma área da qual eu acredito que vale a pena vocês olharem para ver se gostam. Né? Paga-se bem, é legal, ok. Só que assim, também tem que ver o gosta ou não gosta. Porque de repente, professor, eu achei legal, mas não gosto. Não resolve. Porque o ideal é que vocês busquem para trabalho algo que vocês gostem. Bom, antes da compactação, o solo é revolvido, remexido e acaba ganhando muito espaço de ar entre os grãos. Por que é feito isto? Eu mostrei a aula passada, se utiliza um trator com um arado para fazer a aeração do solo. Ok? Então, eu vou fazer a aeração do solo. Ou seja, eu vou incorporar ar ao solo. Aeração. Mas por que eu faço isso? Porque aquelas partículas, aqueles torrões que ficam, nós vimos agora, com o conhecimento adquirido nesta aula, nós vimos que lá eu tenho o que naquela partícula, aquele torrão? O que eu tenho? Priscila? Estou aqui, professor. O que eu tenho? Solo mais água, mais vazio. Exatamente. Então, ao fazer o processo de aeração ou escarificação mecânica, eu passo o tratorzinho lá para quebrar essas partículas, esses torrões. Que não é interessante esses torrões? Claro que não. Eles vão fazer o quê? Vão provavelmente me gerar pontos falhos na minha base. Então, é isso que ele quer dizer aqui, ó. Opa. Antes da compactação, o solo é revolvido, remexido, que acaba ganhando muito espaço de ar entre os grãos. O peso específico... Mas, professor, esse remexido no solo é só para soltar ele? Exatamente. Para você poder atingir melhor compactação.
É a mesma coisa quando eu tenho borrachudo, né? Que a gente Exatamente. chama de borrachudo, né? Uhum. Exato. Sim. Olha só. Borrachudo Olha só. tem que remover e tratar o material, né? Sim. Olha só. Escarificando o solo. Ele vai escarificar para daí compactar. E o que ele está fazendo aqui com esse caminhão? Mexendo na camada de solo. E Então, molhando, Olha a aqui ele tá foto aqui. molhando. Ele está molhando. Molhando. Por que ele está Agora molhando o que eu vi que tá solo? pequenininho. Por que ele está molhando o solo? para chegar na umidade. Umedeceu, uai. Para a correção de umidade. E aqui, o que ele está fazendo? Ele está passando Aí arado para plantar é asfalto, enchendo o solo. escarificando o solo. Nós É, chamamos de escarificar. escarificação. Isso, ó. E depois da escarificação, ele está fazendo o quê? Compacto. Minha caneta? Tá aqui. Compactação do solo. E olha só, aqui, ó, solo, ele fez todo aquele preparo, ou seja, ele escarificou, levou para o laboratório, fez toda a correção, ok? Umedeceu, compactou. Aí vem uma subbase de brita, uma base de brita, e aí sim que vem o asfalto. E aqui, o que ele está fazendo? Compactando. Compactação ecológica. Ele está fazendo besteira. Compactação mecânica. Está fazendo besteira. Não tem Nem outro nome para parece isso. que nada, né? Está jogando dinheiro público fora. Sim. Vamos ver. Bom, em solos, evidentemente, a gente volta a falar sobre, com detalhes e tudo mais, sobre todos os processos de pavimentação. Mas o que é importante vocês entenderem que a principal parte do solo, da pavimentação, não é o pavimento, não é o asfalto, não é a camada de brita para pôr o asfalto em cima. Por quê? Porque isso aí não dá problema. Não tem segredo nem mistério. O problema está onde? Na base. E a base é constituída de solo. É conseguir aquele subleito de solo, uma boa compactação, conseguir um bom equilíbrio no teor de materiais argilosos, para não ocorrer dor de cabeça, borrachudos, subentenda-se como dor de cabeça. Então, por isso que eu falei da importância. Na próxima unidade, a gente fala justamente de compactação. Então, o peso específico dos grãos de solo, o peso real, pode ser obtido em laboratório, utilizando picnômetros, balões volumétricos pela NBR 6508. Peso real do solo. O que é o peso real do solo agora? Vamos lá. Vamos, pessoal. Se não falar o que é peso real, não vou mostrar o ensaio. O peso real do solo seria o solo seco, né? Somente o solo, sem a parte de vazios e sem a parte de líquido. Ah, desculpa, eu não estava projetando, né? Não. Ó, Não, professor. aqui, ó. Peso específico real do solo. Pode ser obtido em laboratório, utilizando piquenômetros, balões volumétricos. Ok, o que é o peso real? Somente o solo, tá? Então vamos lá agora. É 8,5, intervalo, né, não?
Não é 8h30, é 8h25. Ué, agora tá adiantado, então. É errado o teu relógio. Olha só. Teste de umidade de solos. Tá aqui. Método da estufa, ou método de Speedway. Então, aqui, ele pegou a amostra, ele pesou ela úmida, pesou ela seca, ele obtém teor de umidade. Legal. E aqui os ensaios geotécnicos que a gente iria olhar era, deixa eu ver, esses elementos não, granulometria. Não, mas a gente já falou sobre granulometria. Compactação, umidade não, a gente já viu. Caracterização? Pode ser. Vamos ver. Caracterização. Preparação da amostra. Faz o peneiramento, limpeza? Não. Não. Vou mostrar. Está aqui, estava por último. Os mais importantes ensaios, pessoal, quando a gente fala em solos, lembra que eu falei, eu vou pegar o cilindro, eu vou apertar o solo, compactar. Lembra que eu falei várias vezes isso? Olha só, eu peguei aquela amostra de solo aparente que eu mostrei na figura anterior, lembram? Que eu falei, o que eu tenho aqui? Solo, vazio de água. Beleza. Eu trago esta amostra e compacto ela. O que vai me sobrar ali? Somente o quê? O solo real, o volume real. Só o volume real. Então, isso que é a ideia. Tá? Isso que é a ideia. Assim que eu determino o meu volume real em laboratório. Dúvidas, pessoal? Não. Janilton, nada? Tranquilo? Tá tranquilo, professor? Priscila? Priscila. Bruna, Luan? Tá tranquilo, professor. Tem uma dúvida, Bruna? Beleza, professor. Priscila? Priscila fugiu. Tá sumidinho. Pessoal, então, como a aula de hoje é uma aula entre o domingo e o feriado, né, eu preparei eu dimensionei a aula para ela ser um pouco mais rápida, para ela terminasse agora nesse ponto do intervalo. Finalizou o conteúdo da aula hoje. Então, se fosse uma aula normal, eu traria o quê? Mais alguns exemplos, mais algumas coisas. Mas se vocês entenderam o conteúdo, se ficou tudo certinho, eu acredito não ser necessário. O que vocês acham? Tá ok. Bruna, Luan? Vamos aproveitar o feriado, professor. Porque o conteúdo a Qualquer gente já dúvida que viu. tiver, eu vou dar mais. Qualquer dúvida que tiver, eu vou dar uma pesquisada aqui. Vou pesquisar mais também, me aprofundar um pouco mais. A matéria é boa. É uma matéria interessante. Sim. É uma matéria bem Podia interessante. conversar com você que não, vou ter que procurar mais informação, para eu saber procurar também, entendeu? Eu entendi a matéria, mas só para mim saber mais. Olha só. Então dá uma olhada aqui, ó. Pesquise mais. Tem esses lugares aí que eu posso olhar Ó, também. aqui, ó. Pesquise mais aqui, tá vendo, ó? Aham. Tá aqui, ó. São aulas no YouTube Beleza, professor. para complementação. Ótimo. Então, pessoal, vou parar a gravação.